O presidente Lula decide voltar a Belém na quarta-feira para participar da COP30 na reta final das negociações da Conferência do Clima. Direto então para Belém com Patrícia Costa, que acompanha o dia a dia da COP e conta qual é a principal agenda de Lula nessa volta a Belém. Tudo bem, Patrícia? Boa noite para você. Mais uma vez, bem-vinda. Bom trabalho. Olá, boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Olha, não estava prevista esse retorno do presidente Lula aqui à Blue Zone, à conferência COP30, né? Mas ele deve chegar na quarta-feira. Ainda não foi divulgada qual é a agenda dele nesse momento. O que se sabe é que ele deve se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Segundo especialistas, essa presença do Lula não deve ter um peso ativo ali nas negociações, mas ela pode ter um peso simbólico, a vinda dele por aqui. Enquanto todo mundo vê como positiva, né, além da organização da COP, também os negociadores aqui vê como positiva a presença do Lula, foi fora daqui que uma divulgação diplomática, uma fala, gerou ruído diplomático entre o chanceler alemão e aqui aqui na COP30. Ele disse que o Brasil, os jornalistas estavam felizes de terem saído do Brasil e que estão felizes de estarem fora daqui de Belém. E é claro, essa manifestação do chanceler gerou muita repercussão aqui em Belém. Veja só o que o prefeito da cidade disse. A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história. A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. E agora é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade. Mas eu quero dizer que enquanto você vem com a sua arrogância, nós, paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor. Olha, o governador do Pará, Helder Barbalho, também comentou as falas do chanceler alemão e disse que estranha o fato de ele reclamar do calor de Belém, se foram eles que provocaram o aquecimento do planeta, eles e outras nações desenvolvidas, né? A Alemanha também é pressionada para fazer uma contribuição aqui para os fundos da Amazônia ou para os títulos que foram lançados, outros fundos, né, pelo BNDES, porque eles prometeram uma contribuição bilionária, mas até agora não veio nada. E o Itamaraty, até o momento, ainda não comentou as declarações do chanceler. Tiago? Pois é, Patrícia, muita repercussão com essa fala dele. E deixa eu só fazer uma pergunta para você. Bom, essa reta final dessa semana, né? A estrutura aí da COP, na comparação com a semana passada, está um pouco mais organizada. Não tivemos protestos hoje, né? Olha, a gente teve um protesto indígena pela manhã, mas foi pela cidade de Belém. Agora a segurança foi muito reforçada. Você entra aqui na conferência basicamente numa fila indiana. E aí, até chegar à porta aqui da Blue Zone, são mais ou menos 20 minutos andando. Está muito estreito. Aumentaram também ali o raio de onde os carros podem acessar aqui a região. Então, eles não podem acessar num raio muito longo. Então, a gente anda bastante até chegar aqui à porta da conferência. E a gente mostra, né, a credencial assim que chega, coisa que não era pedida no início, e depois aqui dentro da Blue Zone continua tudo igual. O ar-condicionado em alguns momentos falha, faz calor aqui. Eu cheguei por volta de 1h da tarde e estava bastante quente. Por volta das 4, olha só, já estou de blazer porque o ar-condicionado realmente ficou muito forte. Houve muito temporal aqui em Belém durante essa tarde e começou a gotejar, principalmente ali na porta do banheiro, por exemplo, da conferência da imprensa, da sala da imprensa, viu, Tiago? Feito. Patrícia Costa, que está em Belém, trazendo as informações aqui para todos nós durante todo o dia e principalmente aqui no Jornal Jovem Pan. Bom descanso para você, a gente volta a se falar amanhã. E eu vou chamar já os nossos comentaristas. Claro, essa fala do chanceler alemão, a Cássio Miranda, foi uma fala, obviamente, infeliz, porque a COP é muito criticada, a organização é muito criticada, ainda mais uma fala como essa, piora tudo, né, Cássio?
Exato, mas as críticas são necessárias, mas elas devem ser dirigidas aos organizadores da COP, aos objetivos da COP, aos participantes da COP. Uma crítica da forma como foi colocada pelo chanceler alemão, ela não acrescenta em nada, ela não corrige nenhum dos problemas existentes e, principalmente, ela só dá margem a mais discussão imotivada e mais discussões polarizadas. É importante nós ressaltarmos, isso ninguém nega, que existem problemas, mas também existem aspectos positivos a serem ressaltados. Eu tenho acompanhado aqui nos chats dos nossos programas muitos belenenses criticando, ou reclamando, aliás, dessas críticas, dizendo, em concordância com tudo que é dito por nós, que existem problemas, mas também existem aspectos positivos a serem ressaltados, como a cultura da região amazônica, como a gastronomia da região amazônica, como a receptividade do brasileiro, e é importante que se frise. Os problemas do nosso governo não são necessariamente os problemas do nosso povo. É importante que se faça essa separação. E eu acho que um ponto essencial para terminar é, se nós temos um problema ambiental, se nós temos problemas de sustentabilidade, a Alemanha, como um país desenvolvido, como um país industrializado, contribuiu e contribuiu muito para isso. Então, que o chanceler faça a meia-culpa ao invés de críticas desnecessárias. E a reação das autoridades locais era uma reação, claro, já esperada, e a própria Alemanha, que a gente viu na semana retrasada, mais especificamente, antes da COP começar efetivamente, que a Alemanha titubeia com a doação de recursos para a questão das florestas, ou seja, há muita polêmica em torno disso. Pois é, Thiago, dá muita polêmica agora. É inegável que, se não tivéssemos a COP sendo realizada num contexto, num local que não apresentou a devida estrutura para isso, sem sombra de dúvida, esse tema não seria polemizado. Belém é uma cidade maravilhosa. Eu, pessoalmente, gosto muito de Belém, de passear, de comer bem, das pessoas de uma forma geral. Agora, é importante a gente analisar que, para um evento desse porte, requer uma estrutura bastante significativa, robusta, para acomodar as delegações. E são poucas as cidades no Brasil que teriam essa condição. Aliás, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não é toda cidade que tem essa condição de albergar um número tão significativo de pessoas. E me parece bastante razoável que algumas delegações não tenham se sentido bem, plenamente acolhidas na estrutura que precisaria ter. E aí é importante que o Brasil reconheça isso, não apenas use o argumento ufanista de que, olha, é um evento na Amazônia, isso e aquilo, quando, na verdade, a gente não pode deixar de lado o aspecto organizacional. E essa COP30, que tinha tudo para ser um gol de placa do Brasil, infelizmente será lembrada justamente pela falta de estrutura e pelos puxões de orelha que o Brasil, enquanto sede, tem recebido de diversas partes do globo, inclusive da ONU.